Estamos aqui mais uma vez com uma live do Conexão Cidadã e a gente sempre reflete em alguma coisa no início. Eu estava vendo que o Brasil, o negócio é engraçado, como o pessoal consegue colocar foco político numa coisa, foco técnico no outro, e aí sendo que na verdade tudo tem que ser técnico. E aí você vê, por exemplo, ontem derrubaram o decreto do governo sobre cobrança de IOF, que seria de alguma forma para beneficiar o povo, e foi derrubado e está naquela, vai para a justiça, não vai, mas de repente descobre-se um tal de um deputado Fábio Veruel, lá de Barueri, em São Paulo. Ele pegou uma emenda PIX, aquelas emendas do orçamento secreto, e o prefeito mandou para o prefeito fez obra na cidade inteira, inclusive dentro do condomínio de luxo, onde o tal do Fábio mora. Então, será que os políticos pensam no povo? Quer dizer, o que esse cara é na prática para não tá nem aí para ninguém fazer as coisas de acordo com a consciência deles. Hoje em dia a emenda parlamentar, se não tem emenda parlamentar, nada acontece. É coisa de doido. Mas vamos caminhando. E a propósito disso, vendo um lado melhor da coisa, nós estamos aqui com um excelente profissional, uma pessoa que faz o trabalho dele há muito tempo, um trabalho honrado, um trabalho em prol das pessoas. Nós até trouxemos outro dia uma menina com síndrome de Down que estava, vamos dizer, quase desenganada da forma como a mãe colocava, e ele fez a menina fazer farra por telefone com a filha dele. Então, vejam bem, acima de tudo, ele é muito descontraído, é uma pessoa que a gente tem muita honra em ter contato com ele. Dr. Júlio César, tudo bom? Ô professor Leitão, graças a Deus tudo bem, vamos aí trabalhando. Quero agradecer por me visitar aqui na nossa clínica, que eu falo nossa porque esse ambiente aqui é de todos, é um ambiente onde se trata da saúde das pessoas, não só saúde bucal, mas com o acolhimento a gente trata também da alma, nós tratamos do espírito. Então é um prazer ter a Conexão Cidadã aqui conosco e vamos falando aí de odontologia, vamos falando dos problemas do Brasil. Como você bem disse, o problema do Brasil é o político que só pensa nele. E a gente não pode exceção do comandante ao soldado. Infelizmente ainda não pensam nos brasileiros, pensam somente nele. Tanto é que o político brasileiro é o mais caro do mundo, a justiça brasileira é a mais cara do mundo. Então, como é que se tem uma justiça, um congresso, um executivo cara, como é que o povo vai ser rico? Não, o povo vai ser pobre. Então, a gente espera, e eu tenho esperança, professor Leitão, que o Brasil vai dar certo. Pelo menos na odontologia, nós sabemos que nós fazemos a melhor odontologia do mundo. Muito embora ainda falte muito para a gente levar essa odontologia à capilaridade, às pessoas lá da periferia ou as pessoas mais distantes. Mas a gente está trabalhando para isso. Espero que com o governo ele tenha essa consciência da gente investir também em saúde. Então, já a propósito, você está falando uma coisa muito interessante. A propósito, você sabe que matéria que o trabalho da rede Sara Kubitschek é um trabalho muito bom, mas é um trabalho nada acessível.
eu fiz, por exemplo, em 2002, 2004, 2 cirurgias de espondilite, e aí vinha sendo acompanhado para ver como é que é, porque eles fazem de praxe, de 2 em 2 anos, uma chamada para ver como é que o paciente está. Mas aí eu comecei a ter outros probleminhas e não tinha como ter acesso, porque hoje tudo deles é via internet. E aí eu procurei a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa, e lá eles, baseado no que eu falei para eles mandaram um documento, eles mandaram dizer que não, que atendiam todo mundo pessoalmente, por telefone. Eu digo, é mentira, mas tudo bem. Aí cheguei lá, de cara já mostrei o documento, aí a coisa já desandou, e aí de imediato, conforme eu queria, me colocaram à minha disposição uma neurologista que em princípio entrou naquele esquema de cada um no seu lugar e tal, mas fez questão de inclusive, quando eu voltei hoje lá para conversar com ela, ela fez questão de fazer um acompanhamento perfeito. Continua dizendo a mesma coisa, que a questão é diabetes, tudo bem, só aí nós vamos analisar com um endocrinologista e aquele nosso amigo também, João Carlos Sendro, que apesar de ser oftalmologista, estuda muita coisa, então passar pela mão dele primeiro para depois caminhar. Mas o fato é que a gente fala, mas não, vocês viram como o sal é bom? Digo, meu filho, depois de eu ter que envolver Deus e todo mundo na história, eles tinham que ser bonzinhos mesmo, não tem outro jeito não. Então, é lamentável, nós tínhamos, porque imagine só, hospital de recuperação. E eu digo, não, isso aqui, se é um hospital de recuperação, um monte de gente que tem aqui, com esse bom atendimento, a recuperar é o povo que está que sofre infarto, isso e aquilo, que merece um bom atendimento para se recuperar, inclusive, das angústias, como você falou, quer dizer, da saúde mental e por aí afora vai, e o pessoal está preparado. Agora, a gestão nossa do Brasil não existe, porque o pessoal não tem visão sistêmica, não trabalha sob a ótica da visão sistêmica, é aquilo ali só e acabou. E imagine ter uma rede do Brasil inteiro e um monte de gente sem atendimento nenhum, mas eu vou voltar a brigar para que esse atendimento seja estendido para as pessoas do interior, tipo um estado como Maranhão, por aí fora vai, porque estou falando isso baseado no que você está dizendo. E aí ela foi, quando a gente conversando, e ela falou para mim, isso aqui não é país para amador não. Eu digo, porque eu já tinha ouvido algumas pessoas falar sobre isso, mas eu estou colocando isso para você, não só nos mostrar, falar um pouco de quem é o Júlio César, que está aqui com a gente, com muita honra, e depois falar um pouco mais da questão, vamos entrar na questão da odontologia, porque infelizmente, por causa de falta de condição, o tratamento acaba se tornando muito caro, e aí continua sendo praticamente o campeão dos desdentados. Como é que a gente... Em primeiro lugar, quem é Júlio César? Eu sou um mineiro de Uberaba há 43, vou fazer 43 anos de formado esse final de ano. Vim para Brasília no dia 5 de janeiro de 1983 com a esperança de fazer uma odontologia de qualidade, e graças ao bom Deus eu tive essa oportunidade de ser acolhido por Brasília, em particular pelo Guará. Estou aí até hoje desenvolvendo o meu trabalho e, graças a Deus, recebendo o reconhecimento da sociedade. Então, esse é o Júlio, pai de 4 filhos e com muito gás ainda para trabalhar
não só em prol dos meus pacientes particulares, mas para aqueles pacientes que eu tenho um compromisso social também, eu quero continuar trabalhando. Já pensou um odontologista deputado? Não, eu acho que deve estar distante ainda, porque, infelizmente, professor, as pessoas boas não são votadas. Por quê? Porque nós não temos a educação de escolher aquele que realmente tem propósito. Infelizmente, a política é muito comprada e isso torna a campanha muito difícil. Mas a gente está aí sempre a ajudar a política no que for preciso e dando as nossas opiniões. Eu sou pós-graduado pela UNB em saúde coletiva, é como se fosse saúde pública, tem mestrado também em São Paulo, e a gente, com esse nosso conhecimento, não só clínico, mas científico e de saúde pública, a gente tem condições de dar algumas opiniões na área da saúde como um todo e em particular na odontologia. Então, Júlio, você falou saúde pública e a gente vê também falando. Saúde pública, volta de novo essa questão da visão sistêmica. Não dá para olhar só fingir que estou olhando para a periferia e na realidade estou olhando para o centro. E aí, mas nós temos uma coisa mais séria, que é a chamada segurança pública, que envolve boas ações em várias áreas, inclusive na saúde pública, né, na educação e assim por diante. Como é que nesse tempo todo de trabalho e também de estudo, como é que você acha que a gente pode fazer com que essas empresas todas consigam se unir de tal forma que a gente tenha, digamos, no caso inclusive das pessoas com deficiência, que a gente tenha aquele senso de atendimento ao mesmo tempo várias áreas para que o indivíduo se torne uma pessoa capaz de trabalhar pela sociedade e por ele mesmo. Olha, professor, a primeira coisa que tem que acontecer é a transformação e a mudança do modelo de gestão, o modelo de política que nós temos hoje. A obrigação não é só do empresário, a obrigação é do Estado, Sim. Porque o Estado ele arrecada do empresário, o Estado brasileiro que tem muita deficiência. Então a gente não pode ser ideológico nesse sentido. O Estado brasileiro, nos últimos 40 anos, tem deixado a desejar. E aqui não vai crítica e nem a elogio nem de um lado nem de outro. É a classe política brasileira que está deixando a desejar. Você pega a Austrália, ela tem uma semelhança com o Brasil, a Austrália está na nossa frente. Por quê? Porque existe seriedade. Primeira coisa é investir na educação. Eu sou filho de lavadeira de roupa e lavador de carro. Fui investir em mim e eu me eduquei e hoje eu estou aqui nessa posição privilegiada. Então nós temos que fazer a educação, professor. E você como professor entende e sabe que é a profissão, é o indivíduo mais importante da sociedade. É o professor, não é o médico, não é o dentista, não é o piloto. É através da educação que a gente transforma uma sociedade. Olha o que aconteceu com a Coreia. Então nós temos que ter essa visão, não podemos passar a mão no governo que eu quero, no governo que você quer, no A, no B, no C. E a gente não pode ter governo de estimação, nós temos que ter governo que trabalhe pelos cidadãos. A partir do momento que nós tivermos isso, sem ideologia, com certeza a gente vai ajudar na transformação da sociedade. Porque você está falando uma coisa muito séria, e que aqui no Brasil prevalece. Nossa Senhora, é aquela coisa, o indivíduo. Eu assisti ontem um evento lá no Luiz Guimarães,
Quer dizer, eu assisti em parte, eu ia lá trabalhar, fazer entrevista, mas acabei o cara, eu não sei se houve alguma picaretagem, sei que eu digo, não, vou embora. Mas você via aquele tanto de gente lá, expondo o que eles têm, e o nome do evento é Cúpula. Como é que é, meu Deus? Mas começa com cúpula, como se fossem os maiores estão ali. E agora imagine um centro de convenções onde é enorme, eu não sei para que está um tamanho daquele, e aí como é que, por exemplo, vai dar apoio a um deficiente, a um cego, a um surdo, e também as próprias pessoas que foram de ônibus, mas enfim, é aquela coisa da suposta moda do empreendedorismo que envaidece as pessoas de tal forma que elas se tornam meio que escravo, vamos dizer, uma escravidão consciente daquilo que na verdade não tem nada de nobreza, aquilo que não vai beneficiar eles em nada. Então a gente fica pensando, quando é que o povo vai começar a pensar, na verdade, sobre tudo isso que você acabou de falar? Bom, na minha opinião, a partir da hora que o governante tiver o despreendimento de investir na educação, como fez a Coreia. A Coreia só se transformou no país que é hoje, um grande país, porque em 20 anos eles investiram maciçamente em educação e massivamente em educação, entendeu? Então eles levaram educação para todos. Então um povo educado é um povo que sabe votar, um povo que tem uma inter-relação pessoal melhor, um povo que respeita o outro cidadão, o próximo, um povo que acolhe a pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência faz parte do processo, porque todos nós temos uma deficiência. Quem não tem? Todos nós temos deficiência. Uns com uma deficiência mais visíveis, outros com menos visíveis, mas todos nós temos. Portanto, esta discussão de deficiência, ela deveria estar superada à medida que a sociedade tivesse uma evolução da educação para essas inter-relações pessoais. Essa é a minha opinião, professor. Pois é, mas velho e deficiente nesse país, você pega, por exemplo, Deus me livre de xingar e nem tem nada, e nem tem por que fazer isso. Um negro, uma mulher, aquela coisa toda. Quer dizer, a questão de gêneros também um pouco, já fica um pouco mais leve, mas velho e deficiente especificamente é preconceito acima de qualquer coisa. Então a gente fica pensando justamente em países como o Japão, que é justamente um país onde o professor, o imperador bate continência para o professor, e aí você vê, e lá os velhos são os principais, vamos dizer, colaboradores no que diz respeito a o que ensinar para as pessoas mais jovens. Aqui não. Aqui o que manda é a suposta nobreza, é dinheiro acima de qualquer coisa, e aí não, a sabedoria não conta. Como é que faz isso? Exatamente, você deu um bom exemplo aí, o Japão. Mas por que o Japão, primeiro que ele tem uma cultura, a cultura milenar de priorizar os seus ancestrais, priorizar os seus idosos, porque ali é nos idosos dos ancestrais que eles buscam o conhecimento e a sabedoria. Então, aqui, infelizmente, e aí, professor, eu vou bater na tecla, passa pelo processo de educação. Certa vez eu estava conversando com o governador e falei para ele, governador Arruda, falei, ó, é o seguinte, eu tenho 3 filhos, eu quero que você me dê
3 empregos. Aí a plateia ficou assim, ué, mas esse cara vai pedir emprego para os filhos? Eu falei, não, eu quero que você empregue todo o seu conhecimento, toda a sua sensibilidade para resolver o problema da saúde geral no Distrito Federal. Eu quero que você empregue ali a sua força para resolver o problema da saúde bucal aqui no Distrito Federal. Mas mais importante, que eu quero que você empregue toda a sua sensibilidade, use tudo aquilo que você tem na sua experiência para investir em educação, porque só através da educação que nós transformamos. E eu falei para ele naquela oportunidade, governador Arruda, hoje eu estou aqui como presidente do Conselho de Odontologia, porque como filho de lavadeira e filho de lavador de carro, eu tive a oportunidade de estudar. E hoje eu posso servir a sociedade. Nós temos que formar pessoas que possam servir a sociedade e não que vá se servir do Estado. Então essa é a minha visão. Pô, Júlio, é engraçado. Eu nasci cego no interior do Ceará, vim pra cá. E tem outro, estava até vendo no domingo passado, um rapaz lá do interior do Pará que no começo, para estudar, ele andava 2 horas para a escola e voltava depois andando 2 horas. A mãe até sofreu um problema de coluna por causa disso, mas hoje ele trabalha numa biblioteca em Belém, e aí a gente vai citar o exemplo do Júlio César, o exemplo do rapaz desse, e o pessoal vem me dizer que é exceção. E aí eu fico pensando, e aí a grande parte fica, desculpa a expressão, babando a quem tem dinheiro, aquela coisa toda. E aí eu fico pensando, mas por que as exceções não servem de referenciais para que as outras pessoas também procurem crescer? Na minha visão, eu sou exceção e ao mesmo tempo eu deveria de ser regra. Eu sou exceção porque eu tive a oportunidade naquela época, e em relação aos outros de hoje, eu sou exceção. Mas eu deveria de ser regra. Naquela época era uma regra, todos tinham uma escola pública de qualidade, todos estavam na escola, tinha uniforme, lanche, tinha tudo isso. E hoje nós não temos isso mais. Hoje a escola pública está precarizada. Tanto é que hoje quem quer uma educação melhor vai para as escolas particulares. Sim. Então o que é isso? É um tapa na cara do Estado. É um puxão de orelha no Estado. Quando você vê uma boa parte da sociedade indo para a escola particular, é sinal que alguma coisa está falida naquela sociedade, que é a coisa mais importante, que é a educação, que está falida. Então a gente tem que transformar nesse sentido. Pois é, mas e aí a gente vê uma greve onde um sindicato dos professores leva o povo à greve e depois, na hora que convém, acaba com a greve e o pessoal revoltado porque a greve acabou. E aí essa greve tinha que acabar mesmo, quer dizer, de repente um acordo de cúpula, a cúpula governo e a cúpula sindical acabou com a greve e aí ninguém sabe onde é que vai dar, quer dizer, os professores vão dar aula, vamos dizer, no chamado, vamos dizer, meio férias, mas que eu esqueci o nome que se usa no meio do ano. Claro, um juiz tem 3 férias por ano, o professor tem 1 férias e meia, mas o fato é que como é que se resolve um trabalho a nível de escola e de estrutura para que esses professores se tornem satisfeitos? Na minha opinião, a gente tinha que encarar o problema da escola um pouquinho diferente.
porque infelizmente a escola pública ela tem um vício de greve toma lá da cá. E via de regra as greves elas são mais políticas do que como um meio, um instrumento de reivindicação de melhores qualidades para educar, melhores condições para que o professor desenvolva o seu trabalho. A greve serve como um cabide, uma forma de um ou outro dirigente de aparecer para depois se candidatar e usa os outros professores e a própria sociedade como massa de manobra para o seu bem e entender para sua política própria. Então isso a gente vê, toda a greve, se aumentar um pouquinho o salário, eles não querem nem saber das condições que estão as escolas, se tem segurança na escola, se tem professor que está indo, que está ensinando, não querem saber. A greve hoje, infelizmente, professor, você como professor eu sei da sua responsabilidade, mas boa parte usa a greve, usa a escola como trampolim para a tranquilidade ou um trampolim para a política barata. Então é assim. Júlio, e no que diz respeito a... que eu me lembro que quando eu cheguei aqui em Brasília, a escola que eu estudava, mais especificamente o CADV, tinha uma dentista atendendo o pessoal. Depois a dentista sumiu. E hoje em dia ninguém vê mais, por exemplo, dentista em escola. Boa, deixa eu te falar, professor. Você sabe que a sociedade vai se transformando, mudando, a comunicação muda, a tecnologia. Então hoje nós já estamos num outro processo. Antigamente você tinha a escola, todo mundo estava na escola pública, então você tinha como capilarizar o tratamento dentário. Hoje já se sabe, e a gente tem projeto nessa área, que o mais interessante não é ter o dentista na escola, é ter o dentista da escola, não é na escola, porque o dentista da escola pode ser um dentista que esteja numa clínica privada e que faça uma parceria com o Estado, que faça uma parceria com a sociedade, que tenha uma associação que faça parceria e que faça atendimento ao escolar. Não necessariamente precisa de um dentista estar instalado na própria escola, porque isso é custo alto hoje. Então, o nosso projeto, professor, é fazer com que o Estado faça uma parceria com o sistema privado de odontologia, que é mais de 80% dos dentistas que estão na iniciativa privada, faça, e o dentista com o seu horário ocioso, fazendo um preço bem acessível, possa atender o escolar na sua clínica com dignidade, com qualidade, e com isso a gente ter a capilarização do atendimento, a gente chegar até aquele que mais precisa para o atendimento bucal. E quando você trata das crianças e dos jovens, com certeza você vai ter um adulto saudável, um adulto sem problema, um adulto sem problema de infecção bucal, sem problema de endocardite. E aí eu quero, para a gente fazer uma observação para o seu público, que eu sei do seu público fiel, hoje as pessoas precisam de entender que a saúde bucal, a saúde começa pela boca. Sim. Então, ultimamente a gente tem muitos problemas bucais que refletem em problemas sistêmicos, como coração, como pulmão. Hoje já se sabe, eu estive conversando com um professor da Universidade de São Paulo, professor da psiquiatria, professor titular lá, pesquisador, Dr. Orestes, e ele me disse e me passou uns artigos, professor, sobre Alzheimer, onde as doenças bucais estavam intimamente ligadas à doença de Alzheimer. Então isso é muito novo, estudo muito novo, e a gente tem que estar atento a isso. Sim. Porque Alzheimer está muito prevalente na sociedade hoje moderna. Então nós precisamos de ir atrás dessas causas
E hoje nós sabemos que uma das causas do Alzheimer são doenças bucais, e se essas doenças não forem tratadas, com certeza essa pessoa terá maior possibilidade de contrair o Alzheimer. Pois é, mas é interessante o que você está colocando, é muito interessante, e porque vira e mexe essa doença Alzheimer, que se o indivíduo mantiver, digamos, se o indivíduo não mantiver a mente vazia, para ser, como diria o JK, a oficina do diabo, ele vai estar ativo, vai estar sempre pensando alguma coisa, fazendo alguma coisa, conhecendo alguma coisa, e no entanto, mesmo assim, tem esses caminhos, tipo a área bucal, que na verdade o problema do dente, vamos dizer, do dente com problema, ele, como você já falou, atinge o coração e atinge tantas outras áreas nossas que deveriam estar, vamos dizer, sadias, mas para isso tinha que ter uma visão orientadora sistêmica com uma gestão que... Eu só falei em pessoalidade, em imparcialidade, mas eu costumo dizer que na medida em que eu gosto do João, gosto do Júlio, gosto da Stephanie, aquela coisa toda, eu vou ver eles, eu vou querer vê-los bem. Então, se eu tiver condições de colaborar para que isso aconteça, eu vou ter que dar um jeito de fazer. Agora, parece que infelizmente aqui no Brasil o individualismo ele toma conta de tudo e o indivíduo tipo não estou nem aí para o outro, e ainda mais com essa história de que cada um no seu lugar, e aí ninguém olha para o lado, ninguém olha para cima, ninguém olha para baixo, e realmente todo dinheiro que aparece é tipo quase jogado no lixo, farra daqui, farra dali, e aí a dentição, que é uma coisa sadia, que é uma coisa muito importante para as pessoas, ela acaba ficando meio que em segundo plano. Esse trabalho de vocês, você já foi presidente Conselho. O conselho, ele tem mais de um conselho ou só tem um conselho? Não, é só um conselho. Cada estado, cada unidade da federação tem um conselho. O Distrito Federal tem um Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal. São 27 ao todo. E são esses conselhos que organizam dentro dos seus estados, e obviamente nós temos o Conselho Federal que organiza esses conselhos regionais, que é uma autarquia federal que tem por finalidade organizar e fiscalizar o exercício da odontologia no território brasileiro. Pois é, mas é aquela coisa, além de fiscalizar os profissionais, vai ter que fiscalizar também a política pública a respeito, quer dizer, no que diz respeito o que fazer para que a política pública voltada para a odontologia funcione para valer, porque você sendo claro que você... Eu não gosto muito dessa história de livre iniciativa, porque a livre iniciativa ela pode ser positiva num país que as pessoas têm mais identidade umas com as outras, mas ela pode ser ruim na medida em que as pessoas só pensam de forma individualista. Aí como é que fica o acesso daquelas pessoas pobres que precisam de atendimento? É aqui que eu estou falando para você, no início da nossa conversa. O Estado. O Estado existe para quê? O Estado existe para organizar a sociedade. Ele arrecada, porque o Estado ele não produz riqueza. Ele organiza a riqueza arrecadada para redistribuir de acordo com as necessidades. Se você não tem um Estado atuante, não tem jeito de você cobrar do indivíduo, porque o Estado
ele que é o responsável por isso. Então, cada indivíduo ele tem a sua forma de trabalhar e o Estado é o elemento importante para fazer esse direcionamento quando achar necessário que precisa de levar algo positivo para A, B ou C, para um rincão A, rincão B, rincão C. Então, por isso que eu te falo, professor, a gente tem que sempre exigir do Estado, porque ele consegue redistribuir não só o dinheiro, mas a política pública que faz com que as necessidades dos cidadãos sejam alcançadas. Pois é, doutor Júlio, mas como é que se faz isso quando você tem um monte de lobistas numa Câmara que quer dizer, até agora tem 513 deputados, vai passar para 531, como é que você vai... E cada um desses parlamentares eleitos, eu digo parlamentares, é a bancada da bala, é a bancada da área rural, e tem outras, inclusive tem até bancada religiosa, então cada um puxando para o seu lado. E quem não pertence a nenhum desses grupos, quem é que vai representá-lo? Digamos, o Júlio César não tenha acesso a nenhum dessas áreas que tem bancada A, bancada B, bancada C. Quem é que vai ajudar o Júlio a melhorar o setor dele, o trabalho dele? Mas, professor, a maioria da sociedade é composta de pessoas da classe pobre. Sim. É só a classe pobre votar nos seus representantes. É exatamente isso. Agora, é óbvio que quando você tem um governo que ele faz questão de que a pessoa seja pobre, e a gente tem exemplo disso aí, uma política que já está há 20 anos aí e o país é o penúltimo lugar no PISA, sim, não tem jeito de transformar. Por quê? Porque essa política é de colocar o indivíduo como pobre, dependendo do Estado, e isso vira um círculo virtuoso. Entendeu? Vai ter sempre pobre, porque é esse pobre, esse humilde que alimenta essa forma de política. E eles não querem, o político não quer educar. Sim. Porque tem o governante que fala que quando o indivíduo melhora de um pouquinho de dinheiro, o governante fala quando o indivíduo estuda um pouquinho, não vota na gente, ou seja, ele quer que o presidente quer que os indivíduos sejam cultos. Claro que não. Pois é, porque inclusive aconteceu rapidamente na eleição anterior, o pessoal tendo faculdade particular de graça, aquela coisa toda que o governo pagava, e entanto não reconheceram e trocou de governo, e agora o outro voltou de novo, então o negócio meio doido. Mas, doutor Júlio, eu quero aqui, nós temos, baseado na sua cabeça, nós temos muita coisa a abordar, e se for do seu interesse, a gente pode, pelo menos uma vez por mês, inclusive para aumentar as suas redes sociais, a gente pode fazer um trabalho desse, só que antes você fala para a gente, digamos, o assunto que você quer abordar e a gente vai trabalhar isso. Hoje foi mais uma coisa mais solta, mas se você quiser depois a gente pode fazer coisas bem voltadas para a área de odontologia, que realmente o Brasil está precisando muito de apoio, né, para a gente fazer com que as pessoas tenham dentes melhores, mordam melhores, tenham preferencialmente também o que comer, mas acima de tudo eu quero lhe agradecer pela oportunidade de hoje. Eu que agradeço a Conexão Cidadã pelo convite e, professor, eu estou sempre à sua disposição, você foi muito gentil, sempre foi muito gentil comigo,
uma pessoa que sempre valorizou a nossa profissão, valorizou a nossa pessoa, então estarei sempre à disposição e nos próximos programas vamos direcionar de uma forma objetiva para que o seu telespectador, que eu sei que é muito fiel há muitos anos que você está nessa caminhada, ele possa aproveitar melhor aqueles nossos conhecimentos dentro da área de odontologia, para que ele possa fazer a transformação na sua própria vida. Então estarei sempre à disposição e o meu muito obrigado e obrigado para todos os da Conexão Cidadã. Grande abraço a todos, até a próxima. Professor, mas deixa eu só te contar.